Me chamo Alisson Cristiano de Souza, sou aluno do curso de Engenharia Mecânica da Unifacear e venho apresentar o TCC do período nono do curso mencionado. O TCC se refere a engrenagens hipioides, a importância e funcionamento das mesmas. Nesse TCC, faremos uma análise breve da eficiência e aplicação dos maquinários e veículos automotivos e sua importância para a engenharia mecânica de um modo geral. As engrenagens hipioides, elas têm um papel de extrema importância dentro da engenharia mecânica, pois a transmissão no torque é superior em relação a outros tipos de engrenagens e elas têm vibrações reduzidas também. Elas são usadas em maquinários desde pequenos até pesados e em veículos desde pequenos veículos até grandes veículos. Essa apresentação que eu venho fazer para vocês é em relação dessas engrenagens, a evolução dela em relação dessas engrenagens cônicas espirais, as hipioides, destacando a aplicabilidade em sistemas de tração traseira em alguns veículos. Iremos abordar a evolução dessas engrenagens, de onde partiram, como foram concebidas. As engrenagens hipioides, elas derivam das cônicas espirais, é uma evolução das cônicas espirais. Elas apresentam uma eficiência muito maior na transmissão do torque nos veículos e nos maquinários, gerando um custo mais baixo e uma eficiência mais alta, dando um lucro acima do esperado em relação às cônicas espirais. Seu design helicoidal permite uma suavidade maior na operação. Como mencionado anteriormente, ele dá uma vibração menor para esse sistema, tendo uma distribuição melhor também das cargas entre esses dentes dos engrenamentos. A ausência de interseção entre o eixo do pinhão e o eixo da coroa torna uma característica bem distinta desses engrenamentos hipioidais. Ela possibilita uma melhor transmissão do torque, como foi mencionado, e uma vibração menor também durante o seu funcionamento, resultando no conforto e na eficiência do sistema, tanto para veículos quanto para carros, independente de onde ela esteja aplicada. Vou apresentar agora algumas justificativas para o estudo dessas engrenagens. Esse estudo é fundamental para entender a aplicação dessas engrenagens na indústria e na indústria automotiva, onde nós podemos perceber que a eficiência e a durabilidade desse tipo de engrenagem tem que ser crucial. Ela tem que ter uma durabilidade muito maior do que um engrenamento convencional. A compreensão das suas características permite otimizar o uso e o desenvolvimento para os maquinários modernos, até para melhorias em maquinários mais antigos, onde o pessoal de manutenção pode verificar e o pessoal de operação também pode verificar que muitas vezes podemos substituir algumas engrenagens do sistema para um sistema hipioidal de engrenagens. Esse trabalho tem como visão apresentar o uso dessas engrenagens, a dinâmica do uso dessas engrenagens, focando nos aspectos cruciais, como mencionado anteriormente, que são a eficiência, atrito, desgaste e a fadiga, em inúmeros mais, mas esses são os principais. Analisando a aplicação dessas engrenagens nos maquinários e veículos para garantir a eficiência, o desempenho e a durabilidade deles e até a troca dos sistemas, como mencionado anteriormente. Para a fundamentação teórica desse trabalho, eu vou apresentar 3 pontos principais: a redução de ruídos, a maior capacidade de carga e o aumento do torque transmitido. Os dentes helicoidais, eles apresentam uma redução nos ruídos que são gerados pelo atrito entre as engrenagens muito grande.
elas são projetadas visando a minimização dessas vibrações e desses ruídos durante seu funcionamento. Isso influi numa poluição sonora muito menor. Ela, como mencionado de exemplo, em veículos automotivos, onde ela é aplicada, a sua emissão sonora é muito menor do que um sistema onde o engrenamento seja um convencional e não de epioide. O segundo ponto mencionado é sua maior capacidade de carga. Isso ocorre por conta da sua geometria. Ele permite que o contato dos dentes dessas engrenagens epioides seja muito maior do que as engrenagens convencionais. Elas se tornam adequadas por conta dessa característica para sistemas pesados, como o sistema de tração do veículo, o sistema de tração do maquinário, tenha que ser uma carga pesada, tem que ter uma capacidade de carga pesada. E as engrenagens epioides entram muito bem nesse papel para esse tipo de capacidade de carga maior. Assim como no tópico 2, assim como no elemento 2, nós temos também, nesse terceiro elemento, um aumento do torque transmitido devido à sua geometria também. Ela é vital para a transmissão em múltiplos estágios, em maquinários pesados, que necessitem de uma carga pesada também. Isso permite um desempenho otimizado em veículos de alto desempenho, como mencionado. Eu venho apresentando desde o início do trabalho apenas vantagens dessas engrenagens epioides: transmissão de torque elevado, capacidade de carga elevada, a sua eficiência devido à sua geometria, de um modo geral. Porém, essas engrenagens, elas precisam de uma lubrificação muito específica. Ela precisa dessa lubrificação bem específica por conta do seu desgaste, que pode ser excessivo devido ao atrito que elas têm por conta de ser um contato muito maior desses dentes, dessas engrenagens. Se essa lubrificação não é feita corretamente, a sua eficiência e sua vida útil caem muito drasticamente. Vou apresentar alguns fatores de eficiência para essas engrenagens que são diretamente relacionadas à sua geometria e suas condições de operação também. O ângulo da sua espiral é um fator geométrico que influencia diretamente na transmissão. A pressão, nível de pressão entre os dentes afeta a eficiência e essa durabilidade. O acabamento superficial, elas têm que ser muito bem trabalhadas para que a redução do atrito e a sua eficiência tenham uma disparidade entre um e o outro. O tipo de lubrificante, a lubrificação para essas engrenagens, como mencionado anteriormente, tem que ser específica justamente por conta do seu desempenho, da sua relação de atrito com o desempenho dela. A temperatura também é um fator crucial, por isso de uma boa lubrificação, não apenas uma lubrificação para uma eficiência de atrito, mas uma lubrificação, uma refrigeração através dessa lubrificação também, para que não haja desgaste prematuro dessas engrenagens. Atrito, desgaste e fadiga em engrenagens epioides. Como mencionado em alguns slides atrás, essas engrenagens necessitam de uma lubrificação muito eficaz. É um sistema onde, caso não haja uma lubrificação eficiente, uma lubrificação eficaz nesse sistema, o seu desgaste ele acontece de forma prematura. E essa lubrificação ela tem que causar um menor atrito entre as partes, no caso, para que não haja um aumento de temperatura excessiva no sistema como um todo. A falta de lubrificação,
a falta de uma adequada lubrificação nesse sistema, gerando o calor e o atrito desnecessário mencionado no slide anterior, causa o desgaste prematuro dessas engrenagens. Esses elementos são elementos que têm uma eficiência muito grande, como mencionado também anteriormente, mas se não for feita uma prevenção, uma manutenção preventiva adequada, uma manutenção contínua adequada, uma escolha de um lubrificante adequado, de um lubrificante refrigerante adequado para esse sistema, causa o desgaste destas engrenagens, consequentemente fazendo totalmente ao contrário do que ela propôs, que seria uma redução de ruído e redução de vibração. Se não tem essa adequada lubrificação, essa adequada manutenção nesse sistema, o ruído e a vibração serão altos, vão aparecer. Vou mencionar um pouco do desenvolvimento de modelos analíticos e computacionais para o desenvolvimento dessas engrenagens, uma pincelada a respeito desse assunto. Assim como 99,9% da engenharia mecânica nos dias atuais, as engrenagens hipioides também passam por uma análise computacional. O seu desenvolvimento hoje em dia é por um modelo CAD, é um software CAD, um CATIA da vida, um SolidWorks, talvez, um Inventor. Existem inúmeros softwares que fazem esse tipo de desenvolvimento do desenho 3D, do modelo 3D, e existem também inúmeros que fazem o cálculo para que essa engrenagem, para saber se essa engrenagem realmente vai atuar como ela deveria atuar. Através dessa análise computacional, a gente consegue saber se as geometrias, as condições operacionais dela estão dentro do que é esperado para ela. Bom, como discutido nesse projeto todo, nesse TCC todo, como apresentado nesse TCC todo, as engrenagens hipioides apresentam uma superioridade em cima de qualquer outro tipo de engrenamento existente. A sua redução de ruído e a sua redução de vibração já tornam ela um atrativo muito diferente para qualquer sistema mecânico hoje em dia. Ela necessita, né, de uma maior precisão e um sistema de lubrificação adequado para ela, porém, a longo prazo, sendo analisado a longo prazo, as engrenagens hipioides, elas são infinitamente superiores aos outros sistemas de engrenagem. Bom, concluo aqui a minha apresentação sobre engrenagens hipioides.